aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de colocar a cachola pra funcionar até fazer fumaça. Dividi o vídeo em 4 partes. Vamos começar pelos assuntos mais leves, falar de Elon Musk, Twitter, Lula na ONU. Aí você tá pensando, esses são assuntos mais leves? Sim, porque depois é pedrada atrás de pedrada. Gente, nesse primeiro tópico, quero falar do banimento, 5 dias. Talvez a gente esteja certo na previsão da quinta-feira. Lula vai se encontrar com Bill Gates, participar de eventos juntos, que curioso. Tem mais algumas coisinhas também lá na ONU, que envolve rede social, enfim. Aí a gente vai entrar em um tema, aquela imagem tem tempo que não aparece, né? O Brasil acorrentado. E esse tema, ele vai dialogar com o terceiro. Podia até chamar de dossiê hoje, não acho que estaria errado. Quero comentar algumas coisinhas que aconteceram no Brasil nos últimos dias, que envolvem o governo Lula, a economia brasileira, banqueiros e liberais, falar do Trump, falar da direita americana, começar ali pra gente sair da direita americana, vir pra direita brasileira. O José Disseu concedeu entrevista pra Mônica Bergamo, andou falando algumas coisas que eu acho que merecem atenção, e saiu uma nota no Metrópolis, na coluna do Guilherme Amado, que também é deveras curiosa, e que se conectam ambas a uma história aí da Tabata Amaral, mas uma espécie de reportagem / entrevista, onde a Folha conversou com alguns dos doadores da campanha da Tabata e que nos conectam depois com o texto que o autor vale a pena prestar atenção, ainda mais na mensagem que ele está passando. Enfim, vem comigo que tem muita coisa pra gente comentar hoje. Vejam só. O ministro deu 5 dias pro Twitter comprovar a regularidade no país, né, pro Supremo. Falei, ó, meu palpite aí, quinta-feira tá de volta. Se a gente parar pra fazer uma matemática, tem 5 dias, se a gente pensar hoje, domingo, 1, segunda, 2, terça, 3, quarta, 4, quinta, 5. Se tudo der certo, quinta-feira tá de volta. Totalmente no chutômetro, mas vamos ver. O X agora tem 5 dias para entregar mais papéis com informações sobre a indicação da advogada Raquel de Oliveira Villanova para representante legal. Também pede que os órgãos como Polícia Federal e a Anatel encaminhem em 48 horas relatórios sobre a situação cadastral da rede no Brasil. As informações enviadas pelo Twitter ao Supremo acerca da indicação da representante não foram suficientes para que a rede volte a funcionar. Por isso, pede 5 dias. Primeiro, as procurações societárias originais outorgadas pelo Twitter nos Estados Unidos e pela T.I. Brasil Holding, a nova representante legal no Brasil, a advogada Raquel Villanova Conceição. Isso aqui é bobagem, né? Só para realmente ter certeza. A documentação emitida pela Junta Comercial de São Paulo, comprovando que a advogada é a nova representante legal do Twitter. Ok também. Isso aí não tem nenhum documento muito fora da curva. O que o pessoal ficou assim olhando, até porque o texto ficou bem confuso, aí depois veio o Samuel Pancha para tentar trazer um esclarecimento, também solicitou em 48 horas, aí só tem 2 dias, que a Receita e o Banco Central informem a situação legal da empresa no Brasil, ou seja, isso não depende do Elon Musk, quer saber, né? Vai que tem algum passivo, vai que tem um probleminha aí, né? Agora é a hora de pegar no pé. Que a Polícia Federal e a Anatel encaminhem relatórios sobre o acesso atual de brasileiros à plataforma, suspensa para calcular a multa a ser aplicada ao site, aquela multa de 5 milhões, e que a Secretaria Judiciária do próprio Supremo informe a multa acumulada pelo X e as ordens judiciais pendentes de cumprimento. É ver, e aí, bloqueou os perfis que eu mandei, fez isso, fez aquilo, outro. Aí, muita gente ficou nessa aí do Anatel, da PF. Aí o Samuel Pancha diz, sobre os relatórios da PF e Anatel, não estava claro, mas é só apurar uma possível continuidade de possibilidade de acesso. Provavelmente tem a ver com a Cloudflare. Aí ali, né? Nos termos das decisões do dia 19, a PF e a Anatel envia relatórios sobre a continuidade e possibilidade de acesso da plataforma por meio de instrumentos tecnológicos para fins do cálculo de eventual multa a ser aplicada. Possivelmente é para saber, e aí, era 5 milhões por dia. Eles bloquearam, não bloquearam, né? O negócio lá da Cloudflare. Enfim. Acho que até quinta-feira o Twitter tá de volta. E eu acho que realmente tá de volta. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao ser questionado pela Folha de São Paulo, disse que o Twitter é bem-vindo de volta se cumprir a lei e ordens da justiça. Tá ali, né? A declaração foi dada à Folha em Nova York. Tá participando lá, né? O painel da ONU. O Lula já chegou, a Janja também tá participando, e muito mais gente. E aí, tem algumas coisas interessantes. Eu quero ver o discurso do Lula. Minha aposta
além de falar de rede social e pregar perseguição contra a direita, eu tenho para mim que, mais uma vez, o Lula vai colocar aquela proposta de subverter a soberania nacional, deixar de lado, em prol de se criar uma governança global, uma nova governança global que possa impor regras ambientais de cima para baixo sem passar pelos congressos nacionais. Tenho para mim que ele vai falar isso. Aí eu quero acompanhar também a cúpula pela democracia, né? Que o Lula convidou aí 20 países e que, curiosamente, os 20 países que o Lula convidou fazem parte das democracias ocidentais liberais. Tradução, os globalistas. Chamou os globalistas, né? Vamos sentar e vamos censurar o planeta, pelo menos a direita ocidental. Aí, além disso, o Jamil Chad, nosso flautista de Genebra, o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil. Ele odeia o Brasil. Países devem fechar acordo inédito para colocar limites à inteligência artificial e às Big Techs. O acordo deve ser oficialmente anunciado neste domingo e os 193 países da ONU concordarão em criar um órgão internacional para examinar o desenvolvimento da IA. Segundo diplomatas, apenas uma surpresa evitaria a sua adoção. Tá vendo aí, né? Um órgãozinho, um novo órgão internacional. Tem até nome já. Na terça, Lula vai presidir uma reunião lá de Espanha para a promoção da democracia. E mais uma vez, o tema do uso das plataformas digitais para alimentar o extremismo estará no centro do debate. 20 governos democráticos, só os democráticos, foram convidados, incluindo os Estados Unidos. O texto de acordo obtido não, eu fico nervoso. Obtido pelo... Não existe isso. É o texto obtido pelo Jamil Chad. Indica uma ofensiva inédita diante da proliferação do uso da nova tecnologia e que é considerada por muitos como uma ferramenta de uma nova era, né? E uma ameaça para a estabilidade internacional e democracia. Bom, quando eu leio isso, sabendo que o Jamil Chad odeia o ser humano, e a gente olha para a internet foi a primeira vez que o cidadão comum teve voz e conseguiu fazer algum tipo de frente ao discurso dominante da turma do establishment. A internet foi o primeiro ponto, foi o pontapé, saiu do controle deles. Ao ver aí essa preocupação deles com a inteligência artificial, eu não acho que eles estão preocupados no seguinte, cara, olha só, a gente tem que ver, para medir, para não poder ser usado para fazer maldade, para cometer crimes, ou, pô, a gente tem que ver, porque por mais que o mundo evolua, novas profissões surjam, a gente tem que ter realmente um debate sério, porque do dia para noite também você não vai resolver tudo. Eu não acho que eles estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o seguinte, cara, e se a inteligência artificial acabar por ajudar o povo a se libertar da gente? O texto depende de um consenso entre os 193 países em todos os temas, inclusive reforma da ONU, clima e outros aspectos que está sendo chamado de Pacto do Futuro. Pelo documento, fica estabelecida a criação da ONU de painel científico internacional independente multidisciplinar sobre IA. O IPCC é a mesma coisa para o clima. O IPCC é isso daí para o clima, que deve ser International Panel... sei lá o que é. É o IPCC do clima. Sabe o IPCC, aquele órgão da ONU que fica impondo aí questões climáticas, falando que o mundo está acabando e tudo mais, e que o que eles falam basicamente é regra e todo mundo tem que seguir? Pronto, é isso que eles querem criar para a inteligência artificial. Mais um braço de basicamente um governo mundial se instaurando, né, e sob aplausos do Lula. Fica também estabelecida a criação de diálogo global sobre a governança IA envolvendo governos, empresas, com certeza só multinacional globalista e a sociedade civil, que é um nome bonito para as ONGs. Caberá ao secretário-geral da ONU escolher os mediadores desse processo. O Guterres, que era do Partido Socialista de Portugal, amigo do Lula. E que antes de ser amigo do Lula, já era amigo do FHC, participou da Governança Internacional, que era o nome, né, bonito da Terceira Via. Movimento fundado pelo Tony Blair, a gente já falou sobre isso ano passado, fizemos até dossiê na época. Quem quiser pega os Atlas, vai estar no Atlas de maio a julho de 2023. E o que é que prevê esse acordo? Palavras bonitas para coisas malvadas. Bom,
pacto ainda demonstra uma preocupação clara dos governos em fechar o cerco contra as plataformas digitais. No acordo, os governos se comprometem a... Vamos ver essas três tópicos. Primeiro, elaborar e implantar currículos de alfabetização em mídia digital e informação. Aí vem palavras bonitas. Garantir que todos os usuários tenham as habilidades e o conhecimento para interagir de forma segura e crítica com o conteúdo e com os provedores de informação e para aumentar a resiliência contra os impactos nocivos da desinformação. Tradução. Vamos na prática, sem meias palavras. Vamos criar uma cartilha. Basicamente fala o seguinte, ó, se é de esquerda, se é direita é fake news, se é de esquerda é do bem. É isso. Educação midiática. É fazer uma lavagem cerebral para criminalizar a direita. É isso. Sem tititi. Não vem com esse papinho mole. Promover ecossistemas de informação diversificados e resilientes, inclusive fortalecendo a mídia independente e pública e apoiando jornalistas e profissionais de mídia. É só se fechar e fortalecer o próprio grupinho deles, para continuar eles sendo os verificados. Fornecer, promover e facilitar o acesso e a disseminação de informações independentes, baseadas em fatos, oportunas, direcionadas, claras, acessíveis, multilingües e com base científica para combater a desinformação. Criar um sistema para a gente conseguir validar o que a gente quer que chegue na população e facilitar um sistema também que a gente consiga fichar os detratores. É isso que está sendo discutido agora lá na ONU com a nuance do governo brasileiro. Duvido. Mas o governo Bolsonaro, primeiro, esse papinho de cúpula dos democratas contra o extremismo nem tava rolando. Mas nem tava. Era capaz de ter ao vivo uma sabatina para queimar Bolsonaro. Já Lula. Olha com quem ele tá. Eu vou até postar isso aqui no Twitter hoje. Quem não mora no Brasil, não vou pedir para quem mora no Brasil, né? Eu vou postar isso aqui. Vai lá no Twitter. Se você não tá no Brasil. E cobra o Rui Costa Pimenta, do PCO, a comentar sobre isso daqui. Ruizão. Cadê o Lula nacionalista? Que luta contra o imperialismo, Ruizão? Lula participará de talk show com Bill Gates. Mas como assim, rapaz? E a conversa do Lula com Bill é para explorar estratégias para atingir as metas sociais e garantir que os objetivos da ONU sejam atingidos até 2030. Agenda 2030, é basicamente isso, né? Agenda globalista na veia tinha que ser. Esse é o homem, o líder da esquerda nacionalista brasileira que vai peitar o imperialismo? Aí tá aqui também, né? Governo Lula se recusa a prestar informações sobre viagem e hospedagem de Janja em Nova York. E não é de agora. A Folha tá com raiva porque o governo Lula se recusou a responder um pedido via Lei de Acesso à Informação com dados completos sobre uma viagem da Janja para Nova York em março desse ano. A Folha pede as informações sobre a viagem de Janja por meio de lei desde 24 de abril. O último recurso está em análise pela CGU, que iria julgá-lo até o fim de setembro, mas prorrogou o prazo até 1º de outubro ao alegar complexidade da matéria. Um governo que prometeu acabar com sigilos não quer nem mostrar quanto é que a primeira-dama andou esbanjando em Nova York. Esse é o governo Lula. Mas vamos lá. Acelerei que hoje tem muita coisa pra gente comentar. Gente, infelizmente, grande parte do Brasil só discute a eleição de São Paulo. Mas tem muitas outras coisas acontecendo e infelizmente as pessoas não vão se importar. Mas eu quero falar sobre ela com vocês. E eu quero começar por aqui. Dono do BTG, o nosso amigo Dedé, o Dedé, esteve a sós com Lula no Planalto. Lula e Dedé. No fim do expediente de quarta, Lula recebeu o Dedé para uma audiência fora de agenda. Conversaram a sós durante 1 hora. Não é pouco tempo. É o segundo encontro do dono do BTG e do Lula em pouco mais de 2 meses. Na reunião anterior, a Haddad estava presente. Nessa não. Nessa era só o Dedé. Dedé e Lula. Só Dedé e Lula. O Lula é o Didi, né? Só pode. Só tem que achar agora o Zacarias e o Mussum. Aí fecha os trapalhões. Todos juntos e misturados. Aí, tá rolando aí um movimento em paralelo.
Em breve aí teremos a sabatina do Gabriel Galípolo, o indicado do Lula. Aí vejam essa linda colagem de duas notícias. O Vilimigo falando assim, ó, com certeza hoje é dia de festa das tesouras e festa no BTG. À esquerda, SBT News. Quem é Gabriel Galípolo? Indicado de Lula para a presidência do Banco Central. Aí pequenininho tá assim, né? Antes de aproximar de Lula em 2021, Galípolo teve sua experiência direta com a política no governo José Serra, do PSDB? Mas se bem que Lula trouxe o Alckmin, então tá de boa também. Quando atuou na Secretaria Estadual de Economia e Planejamento de São Paulo. Apesar de compor o governo tucano, ele já era próximo de Luiz Gonzaga Beluso, economista com relações com o PT, com quem escreveu 3 livros. Entre 2017 e 2021, Galípolo também foi presidente do Banco Fator. Aí o Vilimigo nos mostra uma matéria do Valor Econômico sobre o Banco Fator, mostrando que o BTG do Dedé, que estava com Lula a sós por 1 hora, comprou 100% do Fator Corretora. Você vê, né? Curioso. Por valor não revelado. Tem a foto também no evento, né? Eu procuro aqui a foto. Eu acho ela fácil. Cadê? Abri aqui o Twitter. Eu sei quem postou essa foto. Eu sei quem. Vai. Vai, por alguma razão o Twitter tá de sacanagem. Deixa eu ver BC. Ah, aqui, rapaz. Aqui, tá aqui. Essa aqui fica... É ruim. Tem uma notícia muito agoniante do lado. Ó, essa foto aqui, ó. Bem bonita. Rapaz. Eita, foto bonita. Aqui, ó. Esse é o Galípolo. E esse é o Dedé. Esse é o Galípolo. E esse é o Dedé. O Dedé que tava com Lula, a sós. E esse é o Galípolo. O próximo presidente do Banco Central do Lula, que estava a sós com o Dedé. E ali é o Tarcísio, acho que aqui foi no evento do Grupo Esfera, ou do Lead, uma coisa dessa. Enfim. Aí vem o Leandro Fortes, que é jornalista da esquerda. Galípolo é um quadro da direita tucana. Foi secretário do tétrico José Serra no governo de São Paulo, foi conselheiro da Fiesp, participou da criminosa privatização da SEDAI no Rio. Comemorem aí porque eu não tenho mais idade para isso. O esquerdista está denunciando que Lula mais uma vez traiu o movimento e entregou o Brasil para Faria Lima, para os liberais. Aí vem o Lucas de Aragão, irmão do Murilo de Aragão, lá da Arco Advice. Conversei com alguns fundos estrangeiros relevantes de ontem para hoje sobre a nomeação de Gabriel Galípolo. A recepção foi muito boa, não há muita dúvida entre eles de que a gestão será técnica. Nossa, essa é a percepção deles. Elogiaram a abertura de Galípolo em dialogar e ouvir pelas iterações recentes que tiveram em sua posição atual diretor de política monetária e também quando era secretário executivo da Fazenda. Vem a Febraban. Segundo o Guedes chamou de casa do lobby. Febraban destaca o aprendizado de Galípolo. Galípolo é o nome certo para o Banco Central. Quem diz é o Felipe Salto, que depois que saiu aí do funcionalismo público, fundou a Warren, né? Acho que é Warren Investimentos. Sempre é um nome assim, inglês bonito. Ele até conseguiu uma exclusiva com o Galípolo outro dia, uma entrevista assim, bacana também. O Felipe Salto trabalhou com Dória. Grande Galípolo. Lula conseguiu agradar toda a Faria Lima e os tucanos e os liberais brasileiros. Só a esquerda que tá chorando. O Davi Decache, que é o assessor de economia, né, do PSOL, colocou a notícia da Folha. A gente vai comentar sobre essa notícia já. 30 de agosto é a data da notícia. Se Galípolo disser que tem que aumentar os juros, ótimo. Bom, não sei ótimo para quem. Para os rentistas, com certeza. Enfim, o teatro acabou.
Na época da tramitação do novo teto de gastos, bastava chegar a algum momento decisivo, que uma parte da esquerda montava um show contra Campos Neto, só para distrair a militância, enquanto se calavam diante da austeridade. A encenação era boa, mas a máscara caiu. E a esquerda brasileira vem tendo surpresas. Outro nome aí que é bem conhecido na esquerda, vocês podem não conhecer, o André Roncaglia. Era aquele cara tipo Lula, que ia combater o imperialismo, que ia fazer acontecer, e pipipi, ppp. Aí o Marcelo Furtado, que é de esquerda, pelo que eu acompanho, é um cara assim que tem umas ideias que ele gosta do Brizola. O Brizola não existe mais. Aí ele bota ali, antes é do G1, Ministério da Fazenda indica André Roncaglia para ser diretor executivo do Brasil no FMI. Aí ele fala, rapaz, cresci ouvindo o Cazuza, né, que meus heróis morreram de uma dose super, pra agora ficar coroa e cantar. Os poucos caras que eu admirava na política e economia estão vendo também tendo ao seu fim. Aí o Rômulo ainda diz, pô, ele vai fazer muito mais pelo país do que no YouTube. Se vai fazer ou não, não sei. Mas concordo que pode. Mas vamos voltar. O Lula mandou essa sobre a questão do Galípolo aumentar os juros. Isso aqui foi dia 30. O juros aumentou, a gente viu, a gente vai falar disso. Lula afirmou nessa sexta que não haverá problemas se um dia Galípolo, indicado por ele para presidir o Banco Central, considerar que há necessidade de aumento na Selic, a taxa básica de juros. Pois bem, agora, dia 18, em decisão unânime, onde os 9 membros do Copom, ou seja, Campos Neto, mais os 4 indicados pelo Lula, votaram para aumentar a taxa Selic, que agora passou a 10,75. E isso ocorreu num cenário que os juros americanos baixaram. Quando o juros lá fora aumenta, normalmente o Brasil aumenta. Por quê? Porque, cara, se o juros lá aumentou e o do Brasil não aumentou, é mais atrativo colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos os juros caiu e no Brasil aumentou. Aí o William Vac fala assim, ó, Fed baixando os juros e Copom subindo. São um retrato de mais uma oportunidade perdida por Lula 3. Uma oportunidade perdida é para quem não é rentista. Porque a Faria Lima e os banqueiros estão felizes da vida. Os especuladores estão felizes da vida. Estão dando cambalhotas. A combinação das duas medidas promete um alto preço político e econômico para o governo brasileiro no horizonte próximo ao das eleições de 2026. Não sei, né? Talvez esse aí, o preço alto, é para garantir o apoio da Frente Ampla para sua reeleição. Pô, não pode deixar a Faria Lima triste, né? Lula é o candidato do establishment. E com a alta na Selic, o Brasil sobe para segundo no ranking dos maiores juros reais do mundo. O país ocupava a terceira posição em julho, conforme o levantamento do MoneyU. O topo está com a Rússia, enquanto a Turquia vem em terceiro. E a Argentina, que enfrenta uma inflação altíssima, segue na última posição. Mas veja só, né? Veja só. Porque o tripé macroeconômico, né, a ortodoxia econômica brasileira, ortodoxia é um termo usado para falar assim, ó, é a verdade universal. Ortodoxia, assim, a palavra de Deus escrita na pedra que você não apaga nunca. Ela diz, como é que você controla a inflação? Aumentando juros. E lá não, falou, cara, a gente não vai meter os juros, não vai ser o maior juros do mundo. E a inflação na Argentina, por mais que esteja alta, se você compara a inflação hoje com a inflação lá atrás, a inflação está bem melhor. Está bem melhor do que na época lá da turma da esquerda. Mas no Brasil, não. No Brasil, tudo passa pela taxa de juros. É incrível isso daí. Qualquer problema, até uma encravada, a turma do Lula e da Faria Lima quer aumentar a taxa de juros. Demole que eles aumentam. Piadas à parte, gente. Piadas à parte. De coração, vocês odeiam Lula. Talvez odiar é uma palavra forte. Vocês não suportam o Lula. Vocês entendem que o Brasil está passando por um momento bem complicado. Vocês sabem que as contas públicas não estão fechando. Mas, quando você olha para o Brasil, em relação a outros países, o mundo tem 193. Pelo menos é o que o Jamil Chad falou ali na matéria da ONU, né? Que tem todo mundo concordar. Dentre 163 países,
O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Acho que está na 8ª posição. Entre as 10 maiores do mundo. É membro do G20. Queira ou não, sempre tem uma posição de destaque. É rico em recursos naturais. Tem uma população ativa relativamente grande. Tem emprego. Tem um mercado consumidor. É uma região de relativa paz. Tem os seus problemas internos de segurança, mas não tem um conflito como tem lá na Rússia e Ucrânia. Justifica o Brasil ter a 2ª maior taxa de juros do mundo? Rapaz, eu não sou economista, mas olhando o cenário, é muito estranho. É muito estranho porque o Brasil está sempre no topo. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. O único momento que eu acho que o Brasil teve uns juros minimamente decentes foi no governo Bolsonaro, né? Que aí quando chegou o Fica em Casa, aí que começou a desandar. Mas chegou a bater 2%. Números, fatos concretos. Aí o petista pode reclamar. Bom, aumentaram os juros. A esquerda está reclamando. Antigamente, até agora, né? O PT sempre colocou a culpa no Campos Neto. Vamos ver agora, quando vai ser o Galípolo. O Lula já até moderou o discurso, né? Não, se o Galípolo precisar aumentar, não tem problema. Governo poupa Galípolo e opta por críticas genéricas sobre juros. Governo do Lula, que é Gabriel Galípolo blindado de eventuais críticas ao Banco Central em decorrência da alta na taxa básica de juros anunciada ontem pelo Copom. Aí veja, aumentou e possivelmente vai aumentar de novo. Projetamos a aceleração de 0,5 ponto na próxima reunião do Copom, diz executivo do Itaú. Mais um aumentozinho, viu, Lula? Bota Galípolo, mais R$1 aí de juros. Completa aí, completa o tanque. Um tiquinho aí. Dá uma espreitada a mais. Brasil pagou 4,7 trilhões de juros em 10 anos, em vez de investir na indústria. Em vez de investir na indústria. Só de juros, 4,7 trilhões. Vocês têm noção de quanto é isso daí? São 4.700 bilhões. A gente já abandonou 1 milhão já tem muito tempo. Mas ainda assim, quando você lê notícia, o governo está tentando buscar 3 bi ali, 10 bi. Quando é muito, o governo espera conseguir 30 bilhões. Gente, a gente tá falando de 4.700 bilhões. É muito dinheiro. E não existe uma discussão sobre isso. Esse dinheiro tá indo pra alguém. E eu acho que não é vocês. A maior parte desse dinheiro tá indo pro bolso de especulador. Dinheiro, questões monetárias, interferem na sua vida de diversas formas. Só para você ter acesso, progredir de vida, conseguir acesso à educação. É um problema que também acaba afetando a questão de segurança pública. 1.001 coisas são afetadas em relação a isso. E aí eu coloquei tudo isso até o presente momento no vídeo para a gente entrar nesse vídeo aqui. Aqui que a coisa agora começa a ganhar uma profundidade maior. Aqui a gente começa a falar muito mais sério. Bom, se eu falasse isso aqui pra vocês, eu tenho certeza que ia pegar e dizer, não, mas, como é que posso falar? Não, você aí é um youtuber, é um jornalista, né? Quem gosta de mim é chamado de jornalista, quem não gosta é um youtuber, ou então maluco. Teoria da conspiração. Não dá pra levar você a sério. Se fosse uma pessoa, um economista, você fala, não, tu tá muito conspiracionista. Eu sei que tu é economista, eu sei que tu entende do ponto, mas não dá pra levar a sério. E quando quem tá falando é quem trabalha com o que ele vai falar? Esse rapaz que vai falar, ele vai falar de algo que ele está diretamente envolvido, que é o Drex. Basicamente, né, a moeda digital do Brasil. Faz o Drex no Brasil, não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o
o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável. Então, no futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 quilômetros da sua casa. Então, você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro. E aí, acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então, você trabalha na evasão fiscal também. Então, tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora, tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então, esse é o próximo desafio que a gente vai ter que resolver para um dia ver o real digital, e os usos vão começar aos poucos. É devagarzinho, né? Vai botando na cabecinha, depois não tem ombro. Vocês entenderam isso? É a própria turma do Banco Central que tá te falando. Tu viu com que pode ser utilizado? Em tese, é bacana você falar, não, o Bolsa Família só vai poder comprar comida. Tá, ok. Não vai poder comprar cigarro, bebida, beleza. Na Austrália rola algo mais ou menos assim. Mas a gente tá vendo que o mundo vem discutindo coisas como emissões de carbono, limitação das emissões de carbono, créditos de carbono. Já começam as calculadoras de carbono da sua pegada. Já tem banco no Brasil, vários que as pessoas usam diariamente. Quando você faz a compra, mostra, você gastou tantos quilos de carbono, tantas toneladas de carbono. Se o governo conseguir, como é tudo digital, e como o governo vai ter acesso a todas as suas compras, isso tá ligado à questão de privacidade e tudo, né? O seu CPF. Já pensou você comprar 1 quilo de carne, passa o cartão e você não pode comprar porque você estourou sua cota de carbono? Você acha que isso tá muito distante? Uma ferramenta dessa nas mãos do Lula? Não, mas não vou fazer isso não, né? Não vou não. Ah, só pode comprar num raio de 5 quilômetros de sua casa. Não, mas eles só vão fazer isso daí na época do Fica em Casa. Será? Não sei. Eu tenho certeza também que você pode fazer que só pode comprar em locais determinados. É a frase preferida aí, né? Dos campeões nacionais. Opa, só vai poder usar nos campeões nacionais, que é pra ter certeza que tá comprando em um lugar sério. Porque tem que ser um serviço aí, né? Um CNPJ que tenha todas as licenças e o país pra gostar de ter licença e burocracia igual o Brasil. E eles ainda celebram o quê? Ó, aquela lojinha que só recebe no dinheiro, tradução, o pipoqueiro. Você vai comprar uma pipoca agora, o pipoqueiro vai pagar imposto. O pipoqueiro não vai mais conseguir receber no dinheiro a pipoquinha que ele vende. E, gente, tem muito serviço. Muitas pessoas que trabalham com dinheiro, no final do mês estão ganhando ali, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais. Isso não coloca eles nem de perto, né, no topo da pirâmide da economia brasileira. Só que esse valor, bota aí 5 mil reais, ele basicamente está pagando o teto do imposto de renda, 27,5%. Às vezes ele tá vivendo a vida dele que fala, cara, ó, a minha vida eu ganho 5 mil, eu planejo minha vida com 5 mil. Se a partir de agora eu ter que começar a pagar imposto, ele não vai mais conseguir viver a vida que ele vivia. Então, ele precisamente vai ter que passar um reajuste. Então, o que você compra no final do dia, ele vai passar um imposto para você. O imposto vai cair no seu colo. Então, olha a quantidade de coisa que está sendo discutida em paralelo agora. Banco Central, Galípolo, o homem do Lula, com a anuência de todos os bancos. Falou de evasão fiscal, né? O Haddad não está deixando passar nada, o homem que gosta de botar imposto. E esse é aquele típico assunto que, uma vez que acontece, já foi. A hora de debater essas coisas é antes de entrar em campo. Na hora que implementa, já foi. E esse é o legado do Roberto Campos Neto. Esse é o legado do Roberto Campos Neto pro Brasil. Esse é o legado dos liberais pro Brasil. Controle. Autoritarismo. É só isso que liberal sabe fazer. Só isso, só isso. O Banco Central do Roberto Campos Neto. Agora, vamos voltar no tempo. O Alfredo postou ali um recorte do Enéas. Com a ajuda do meu cada dia mais amigo Kim Paim, tenho ficado cada vez menos liberal e mais conservador.
Hoje eu me deparo com este vídeo do Enéas sobre independência do Banco Central que me fez refletir. Independente de quem? Independente pra quê? Quem ganha com a independência do Banco Central? A escuta só aqui o Enéas. A pessoa particular do presidente, pelo conjunto. A postura assumida não tem me agradado. Eu vejo subserviência ao poder mundial. Eu vejo um governo do nosso país de joelhos no cenário internacional. Eu vejo o Banco Central caminhando para ser independente ou autônomo, usemos a palavra que quisermos. E, aliás, o nosso partido, aquele que eu dirijo no nível nacional, o PRONA, foi o único no Congresso que votou contra, o senhor está a par, aquela questão apresentada sobre o artigo 92 da Constituição, em que se abriu uma brecha perigosíssima, a meu ver, para a independência do Banco Central. Eu explico rapidamente para os telespectadores. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República. Basta eleger o presidente do Banco Central. Essa é uma das razões fundamentais. Por quê? Quer dizer, pelas quais eu não estou satisfeito com o governo de Sua Excelência o Presidente. Há outras, mas não é aqui o fórum para isso. Tá aí, né? O Enéas já virou desde lá. A gente já foi atrás dessa história. Quem traz esse papo de independência, autonomia do Banco Central pro Brasil, era a turma... Era, na época, o diretor do Itaú, que ao mesmo tempo também era diretor da Febraban. Desde o final dos anos 80, o ainda doutorando, não tinha terminado em Princeton, Armínio Fraga Neto, acho que é esse o nome completo, né? Armínio Fraga, já estava escrevendo textos defendendo isso. Independência de quê? Do quem? Vocês vão ver em poucos meses onde o Roberto Campos Neto vai trabalhar. Já tá rolando burburinhos. Se ele for trabalhar no Brasil, vocês vão se surpreender ou não. Vocês vão se surpreender ou não, porque já tem aí algumas conversas. Não saiu nada na imprensa ainda, mas já fui atrás, ouvi aí de algumas pessoas que trabalham junto ao mercado financeiro. Vamos ver onde o Roberto Campos Neto vai trabalhar. Vai ficar muito claro, acho muito claro o que foi a administração dele. Aí veja como são as coisas. Veja como política econômica / monetária no Brasil vem sendo usada por Lula, pela Faria Lima, pelos bancos. Veja os planos que os liberais têm para a moeda, através do Drex, real digital. Por outro lado, você tem o Enéas, que eu acho que hoje estaria aí numa direita e liberal. A gente vai falar dessa direita lá na frente, né? Que é como chamam, por exemplo, o Orbán, o próprio Trump, que a gente vai falar do Trump também, já se colocando desde aquela época contra tudo isso daí. E aí, olha a diferença. E a gente vai voltar para o Brasil de novo. Enquanto os liberais e a esquerda no Brasil usam da política econômica e política monetária para subverter a ordem e implementar controle e autoritarismo, Trump utiliza de uma política monetária para lutar pela soberania do país dele. Eu acho que isso daqui é bom para o Brasil? Eu acho que não. Mas é bom para ele. Ele não tá certo? Ele tem que pensar no país dele. Trump promete tarifa de 100% para países que rejeitem o dólar. Moeda é poder. Moeda é poder. Uma moeda forte é poder. Eu queria que o mundo negociasse em real. Isso nunca vai acontecer. O Trump, tá vendo, Estados Unidos ainda domina grande parte, mas tem países que estão começando a crescer e ele sabe que um dos motivos que algumas nações não conseguem ter ainda mais poderio é porque o dólar ainda manda. E já tá aí. Será que o Trump conseguiria fazer isso com o Banco Central totalmente independente, tudo mais pipipi? Os Estados Unidos ainda tem um negócio, é um pouco meio assim. Mas o Trump vem dando declarações nos últimos tempos, falando, cara, eu vou dar pitaco no Banco Central. Eu vou dar pitaco. Não vai ser assim não, Deus dará. Pera aí, cara. Não tem como você separar o seu projeto de país, o seu projeto de nação, de uma política monetária e uma política econômica. Gente, tudo se interliga. Você não pode fazer todo o seu processo, você monta tudo, todo o seu arcabouço, você tem uma ideia. Aí chega lá, o Banco Central fala, não, eu não quero participar disso não, eu acho que você está errado, para mim vai ser dessa forma. Não tem como dar certo. Mas tá ali, o Trump prometeu que ficará caro para um país abandonar os dólares americanos. Deixe o dólar e não faça negócio com os Estados Unidos, porque vamos impor a tarifa de 100% sobre seus produtos.
No Brasil, querem dar o poder de controle da moeda para Faria Lima. Trump, que há muito tempo defende políticas comerciais protecionistas, diz que o dólar está sob um grande cerco há 8 anos. O BRICS, liderado pela Comunidade, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, discutiu a desdolarização do comércio global em uma cúpula no ano passado. Em contraste, Trump disse que quer que o dólar continue sendo a moeda de reserva mundial. Os dois grupos estão certos, os dois grupos estão pensando em si. O BRICS está pensando nele e o Trump está pensando nele. Embora o domínio do dólar tenha diminuído, a moeda americana ainda respondia por 59% das reservas internacionais no primeiro trimestre de 2024, com ele em segundo lugar com quase 20%, segundo o FMI. E aí disse, né, o Trump falou isso daí em Wisconsin, que é um dos estados mais críticos na disputa entre Trump e a Kamala. Os dois lutam pelo apoio da classe trabalhadora do estado, incomodados com a agenda econômica do Biden e atraídos pelos apelos populistas de Trump. Trump está tentando dialogar, tentando ganhar espaço, falar para mais pessoas, tentando expandir as bases da direita, falando de assuntos que às vezes não tem a ver com a agenda de costumes. Enquanto Trump usa da política monetária em busca da sua luta pela soberania, usando como ferramenta a questão do protecionismo, quando você olha no Brasil a forma como utilizam o protecionismo, você vê que a coisa sempre é engraçada. BNDES anuncia financiamento de 3,7 bilhões para LHG Logística, do grupo JF, que é a holding da JBS. O montante será usado para a construção de balsas e empurradores para transporte rodoviário em 6 estaleiros nacionais. É importante realmente você fomentar a indústria nacional, né? Pô, bacana, porreta. Mas, rapaz, toda vez que acontece isso é com campeão nacional. É no mínimo curioso. O BNDES anunciou o financiamento de 3,7 bilhões para a LHG Logística, braço de logística da mineradora LH Mining do grupo JF. JF tem a JBS, tem a Âmbar, que é do ramo de energia, agora tem uma mineradora, tem a logística. Rapaz, tem tudo. São os Rockefeller brasileiros. Os recursos são do fundo de Marinha Mercante e voltados para a construção de 400 balsas e 15 empurradores para o transporte hidroviário de minérios de ferro e manganês pelos rios Paraná e Paraguai. Especialistas afirmam que a promoção do transporte hidroviário é indicada e que a experiência na construção de embarcações desse segmento, mas questionam a necessidade de valor dessa magnitude para uma empresa, considerando o orçamento limitado do fundo, né? E se esta é a alocação mais eficiente dos recursos. Eu não sei. O que eu sei é que as visitas ao Palácio do Planalto, feitas por Joesley, bem relacionado com Lula. Já foram 3 vezes, né? 3 vezes de Joesley ao Palácio, entre janeiro e fevereiro desse ano. Acesso direto. Quero discutir com vocês aqui, pessoal, é que assim, o ponto não é se o Banco Central é uma coisa boa ou ruim. Não é se o protecionismo é uma coisa boa ou ruim. Tudo pode ser bom ou ruim. O problema é o que está sendo feito com tudo isso? O que está sendo feito com tudo isso? As instituições em si, elas não são boas ou más. O problema é o uso que está sendo feito. Você vê lá fora, lutam e usam as instituições e seu poder e sua moeda para garantir a soberania, fortalecer a economia nacional, manter os empregos, manter uma indústria forte, pujante e acachapante. No Brasil, a moeda, totalitarismo, autoritarismo, né? Querer controlar a sua vida, entrega o banco para Faria Lima, faz a festa, rentismo, especulação. E quando tem algum tipo de investimento, existem questionamentos, né? Sobre a sua alocação está sendo feita da melhor parte. E você ainda vê isso daqui, né? Que o Ministério Público acha ok um governador usar uma UTI aérea para ir à festa da JBS. Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. É mole. É o Brasil. Esse é o Brasil. Aí, diante disso tudo, o Mário Sabino publicou seu texto ontem. Na verdade, hoje de madrugada. O Brasil pode fazer o L, o B, o M, que nada mudará para muito melhor. Ele está discutindo aí sobre essas questões de economia do Brasil. Ele começa o texto falando que a renda per capita do Brasil chegou a ser 10 mil reais lá atrás. Desculpa, 10 mil dólares per capita. Por 10 mil dólares lá atrás,
era um dinheiro mais considerável. Hoje caiu para 9, no mundo que o dólar está valendo menos. E ele diz que o Brasil tem elites particularmente atrasadas e vorazes, que emperram seu desenvolvimento, tá? Isso eu concordo, são os campeões nacionais. O Brasil não tem petróleo suficiente para nem sequer maquiar suas mazelas sociais. Aí meio que eu discordo, o Brasil tem muito petróleo, é que a Marina e o Lula não querem explorar, né? Olha a margem equatorial parada. Além da geografia não ajudar, do ponto de vista político, faz questão de estar no bloco errado, o tal sul global. Não acho que nem se o Brasil quisesse estar no norte global, ele estaria lá. Nem se ele quisesse. E não existe bloco certo ou errado. O bloco do Brasil deveria ser o Brasil. Não ter nenhum alinhamento automático, nem com a Europa, nem com os Estados Unidos, nem com a comunada. Pensar no Brasil. Quão difícil é isso? Coloca o Brasil em primeiro lugar. E o Mário Sabino diz, né? Você pode fazer o L, o B, o M, a letra que for, que nada vai mudar para muito melhor. Fiquemos satisfeitos se a diferença não for para muito pior. Porque falta uma discussão mais profunda de nação, uma discussão de país, para onde nós vamos. E a gente fica aí nessas discussões rasteiras, ligadas a questões políticas, político-eleitorais de uma cidade no país. Aí veja só. Abstraia. E foque no nome Bolsonaro. Nunes em alta alavanca a autonomia de Tarcísio frente a Bolsonaro. Essa matéria do João Pedroso de Campos, ele trabalha com Guilherme Amado. É o maior petista do Metrópolis. Não estou aumentando. Ele está sempre no céu, lá do Moreira. É lulista mesmo, o Guilherme Amado. Vocês conhecem toda a maldade que ele já fez. Olha o caso aí do Felipe Martins. Eles não estão aqui para falar se o Ricardo Nunes vai ganhar ou não. Tá em alta. Eles não estão preocupados com isso. O foco da matéria é falar que aliados do Ricardo Nunes e de Tarcísio têm avaliado nos bastidores que o contraste entre as participações de Tarcísio e Bolsonaro na eleição pode alavancar um processo de ganho de autonomia do governador em relação ao ex-presidente. É basicamente se descolar do Bozo sem perder o apoio do Bozo. Esse entendimento leva em conta que uma vitória de Nunes, com o grau de empenho que Tarcísio tem mostrado em contraponto à distância de Bolsonaro, seria a primeira grande assinatura do governador paulista em um teste de absoluta importância e tendo como adversário o lulismo de Guilherme Boulos. Ela falou o seguinte, se o Nunes ganhar, no cenário que está sendo desenhado, quem vai ser fortalecido é o Tarcísio. E se o Nunes não ganhar? Eu acho que não vai dar Boulos. Aí o José Disseu fala sobre isso, entrevista exclusiva para Mônica Bergamo. Disseu diz que Bolsonaro é bobo da corte, perto de Marçal, e que esquerda passa ridículo ao recuar de teses. Vamos ver o que o Disseu diz. Separei algumas perguntas. Há 10 anos, as forças de esquerda no Brasil venciam a sua 4ª eleição presidencial seguida. Apesar do desgaste do mensalão da Operação Lava Jato, elas passariam invencíveis nas ruas. Hoje, é a direita que parece ter essa força avassaladora. Ela veio para ficar? Aí você tem que abstrair alguns termos para você entender. Lembrando que o Disseu tá na esquerda. Bom, vai dar para entender fácil. Ele fala assim, se você observa as eleições na França, nos Estados Unidos e na Alemanha, vê que o capitalismo vive hoje uma disputa entre as soluções da extrema-direita e da direita. E isso está se desenhando no Brasil também. Mas eu não creio que a direita veio para ficar. A esquerda ressurgiu na França, nas eleições deste ano, e houve reação à violência da extrema-direita na Grã-Bretanha também. Gente, o que Disseu chama de direita? O que ele chama de extrema-direita a gente sabe. São os conservadores. No Brasil seria a direita bolsonarista. E o que o Disseu chama de direita é a centro-esquerda. A Tabata Amaral, o Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula, que ele finge não querer, né? Ele sabe quem é o Lula, ele sabe muito bem o que o governo Lula vem fazendo. Nos termos do Disseu, extrema-direita e direita, o Lula seria direita. Porque o Lula não tem nem de perto similaridade nessa esquerda. E na França e na esquerda da Grã-Bretanha que ele está falando. O Lula não tem nenhuma preocupação com o trabalhador. O negócio do Lula é política identitária. Política identitária está falando, o mundo hoje está com essas duas forças. Não existe mais a esquerda. E realmente não tem. Quem é esquerda no Brasil? Quem é que tem relevância no Brasil hoje? E, sabe, a gente olha assim e fala, não, parece o que se falava da esquerda lá atrás, de pensar no pobre, isso. Nem isso. É só política identitária que quem puxa o carro mesmo na liderança é o pessoal do Boulos. O pessoal, o partido woke. O mais woke do Brasil. Mas há uma nova direita que surgiu, não? Sim.
Essa direita que estamos vendo agora tem um elemento religioso, fundamentalismo neopentecostal, e tem um elemento do liberalismo econômico incorporado por setores das classes populares, que é anti-Estado, anti-imposto, e que o Pablo Marçal representa bem. Ele divide o bolsonarismo. E realmente, se a gente pegar a direita que surgiu no pós-2013, ela foi engabelada e acabou abraçando esse liberalismo maluco. Falaram para as pessoas que liberalismo, se você não gosta do Estado, se você não gosta de imposto, você é liberal. Não, você não precisa ser liberal para ser anti-Estado e anti-imposto, porque o anti-Estado que as pessoas são, grande parte, é anti-totalitarismo, anti-absurdos que são feitos, né? Que fica perseguindo o povo, tirando as suas liberdades. E se é anti-imposto, qualquer pessoa de bom coração é anti-imposto. Ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer dividir o seu dinheiro. Aí a Mônica Bergamo pergunta pro Disseu: divide e ameaça? Eu estou assistindo de camarote e rindo, porque o Marçal é um problema muito maior para a extrema-direita do que para nós. Eles vão ficar divididos em 2026 porque a agenda dele não une a direita. O Marçal vai concorrer por dentro. E Bolsonaro tem uma liderança e um carisma muito forte também. Mas, comparado ao Marçal, Bolsonaro vira um bobo da corte. As pesquisas mostram empate triplo entre Marçal, Nunes e Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. É possível dois candidatos de direita irem para o segundo turno? Aí ele diz: rapaz, é difícil o Boulos baixar de 25% dos votos. E acho também improvável que Nunes fique abaixo desse percentual pela máquina e pelo apoio que ele tem. Por isso é pouco provável que Marçal vença estas eleições. A classe média de São Paulo não vai votar nele, porque, segundo disse, é a classe média de esquerda. Cosmopolita, democrática, antipreconceituosa, ambientalista, igualdade de gênero. Dizem que a Faria Lima está com o Marçal, mas a Faria Lima não é a Faria Lima, é um grupo pequeno, tem dinheiro. E realmente a Faria Lima abraçou o Marçal. Para o PT seria melhor disputar o segundo turno contra Marçal? Seria melhor. Mas não quero dizer que seja simples vencê-lo também. São Paulo já teve o Dória, Maluf, Jânio Quadros, enfim. E aí pergunta: o campo bolsonarista já anunciou que sua prioridade absoluta é fazer maioria no Senado para, inclusive, promover o impeachment de ministro do Supremo. Como o governo e seus apoiadores farão frente a isso? E o Disseu responde que, se queremos evitar que haja uma maioria da extrema-direita no Senado, temos que construir alianças nos estados. Estamos preocupados e já começamos a fazer isso na campanha municipal. Se não pudermos ter um candidato próprio da esquerda, que ele seja da direita e não da extrema-direita. O PT apoia a direita, desde que não seja extrema-direita. Vocês entenderam? Assim, gente, eu tô cagando pro Nunes e pro Marçal. Agora eu acho que se tem uma pessoa que tá falando pra vocês, talvez desde junho, mas no mínimo julho, que a eleição de São Paulo já deixou de ser apenas sobre São Paulo, eu tô falando isso tem muito tempo. Agora o próprio Disseu tá falando pra vocês. Ele tá falando sobre movimentos, sobre o futuro da esquerda, o futuro da direita, o futuro da extrema direita. Então assim, bota a mão na consciência aí, as discussões que você tem na rede social. Veja isso daqui à luz da matéria do Guilherme Amado. Bota a cachola pra pensar. Bota a cachola pra pensar. Olha tudo que tá acontecendo no Brasil em paralelo. Eu entendo mais demais que a falta de liberdade é um problema gigantesco. A composição atual, ela não vai mudar até 2027. Pode gritar, pode espernear, pode se jogar no chão, pode fazer pressão, pode não eleger quem não for. O Pacheco não vai abrir o impeachment. E se abrir, não tem... Assim, gente, olha a dificuldade para chegar nos 41 votos. Para fazer o impeachment são 54. Vamos botar o pé na realidade e não vamos deixar que outros temas que vão tirar as nossas liberdades lá na frente, né, continuem avançando. Vamos olhar para essas questões eleitorais com um pouco mais de maturidade. Sabe assim, é inacreditável o que está acontecendo na rede social, a chatice que tá. Enquanto a direita está aí se engafiando e o PT está trabalhando, a direita do Disseu, né, que é a esquerda liberal, progressista, está se movendo. Turma do Estadão, o veículo mais golpista da história do Brasil,
Já participou de uns 5 golpes de Estado. Tabata e o centro moribundo. O Fernando Dantas está chorando falando o seguinte, que nas 2 últimas eleições, tanto Alckmin como a Tebet tiveram menos de 5% dos votos. Essa situação representa uma mudança radical em relação ao que ocorreu 20 anos atrás, né, entre 94 e 2014, quando o PSDB representava o centro. Não é que ele representava o centro, é que eles eram o antipetismo. Eles eram o antipetismo. E o antipetismo hoje está na direita, né? Na verdade, a direita, ela é só antipetista. Ou pelo menos ela diz ser antipetista. Isso me caracteriza você ser de direita. A ideologia e as propostas de Tabata são uma combinação de liberalismo em valores e costumes e um moderado social-liberalismo na economia, nas quais dificilmente o mais sofisticado social-democrata europeu conseguiria encontrar defeitos. Mais sofisticado... Sabe, olha os termos que usam para descrever a Tabata Amaral. Aí, enquanto a turma da direita tá olhando para a situação aqui, ó, agora, no micro, em uma cidade, num país de mais de 5.500, a turma da Tabata não tá com pressa. Estão jogando para ganhar no longo prazo. Tabata é investimento para longo prazo, afirma Armínio Fraga. Quantos anos a Tabata tem? Enquanto a turma da direita é cada um com ego maior do que o outro, todo mundo querendo resolver a sua vida, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não existe... Inclusive, o desaparecimento de Bolsonaro acaba por embaralhar a fila, né? Porque enquanto existe Bolsonaro, tem uma certa hierarquiazinha. Não, primeiro vai você, depois você. Não, vai você pro Senado, vai você pro governo. Vai você para deputado federal. Não, você continua deputado estadual. O cara começou agora, entra de vereador. Vai ter na organizaçãozinha. Sem Bolsonaro, acabou. Não tem uma liderança para você desse direcionamento. Aí vai inflar de vez a batalha de egos. E você olha a discussão na cidade de São Paulo, não existe nenhuma discussão, nenhum debate sobre o futuro do país e do próprio futuro da direita, a não ser uma vingancinha por parte de alguns contra Bolsonaro. Já Armínio Fraga, você vê, ele doou 100 mil para Tabata. Eles sabem que a Tabata não vai ganhar. E por que doar então para quem vai perder? Porque o meu investimento cívico não é de curto prazo. Para mim está tudo bem. Ela é pouco conhecida, está no início da carreira, é uma política de mão cheia. Eu me vejo apoiando a Tabata a perder de vista. A Tabata não tem nem 35, acho que ela é mais nova do que eu. Não sei se ela tem 30 anos. O pensamento do economista que integra o conselho da campanha é comum a outros doadores ouvidos pela Tabata. O perfil de seus apoiadores distingue-se daqueles dos demais candidatos. A Tabata é a candidata dos bilionários. Ela tem a simpatia de nomes vultuosos do PIB brasileiro, como Jaime Garfinkel, acionista controlador da seguradora Porto, James Oliveira, ex-BTG, e um dos diretores da gestora de recursos Villain Capital, e Patricia Etling, sócio do fundo de investimento Advent International. A relação de Tabata com o empresariado não vem de hoje. O próprio Armínio apoiou em 2022 sua reeleição, mais jovem, recebeu uma bolsa do Jorge Paulo Lema. Assim como Armínio, o advogado Marcelo Trindade vota no Rio de Janeiro, mas resolveu doar 100 mil para Tabata. E esse advogado tem escritório em São Paulo. Ele foi presidente de 2004 a 2007 da CVM. 2004 já era governo Lula, né? E chegou a se candidatar pelo Novo. Olha só, rapaz. O presidente do CVM não era Lula, foi candidato do Novo do governo do Rio de Janeiro, em 2018. E o candidato em São Paulo, que era o Rogério Schecker, era um dos operadores do Soros. Quem falou isso daí foi o Otávio Facuri, que trabalhou mesmo em Wall Street. Eu vi uma participação do Facuri no podcast, ele falou isso. O Facuri falou, o operador do Soros era o Rogério Schecker, fundador do Vem Pra Rua. Aquele movimento que abandonou o Bolsonaro no primeiro momento, né? Ficou ao lado do Moro. Ai, Bolsonaro destruiu o combate à corrupção. Que coincidências essas coisas. O meu incentivo é para colher frutos a longo prazo. O motivo da minha doação foi mais pensando na importância de uma pessoa como a Tabata e da geração dela chegar o mais rápido possível ao poder. 2 empresários doaram 200 mil, valor mais poupudo. Um deles, Guilherme Leal, fundador da Natura e do Arapiaú, aquela ONG, né? Ele colheu até o vice da Marina.
Agenda verde na veia. E Edson Queiroz Neto, presidente do grupo Edson Queiroz. Eles preferiram não conceder entrevista à Folha. A candidata do PSB também galvanizou o apoio de certa elite intelectual, formadora de opinião antes ligada ao PSDB, que é a famosa elite liberal paulista, né? A elite liberal paulista, a turma da USP, Fefelete, turma do Largo do São Francisco. É o caso do cientista político Sérgio Fausto, diretor da Fundação FHC, doou 3 mil, mas também integra o conselho da campanha da Tabata. E o Sérgio Fausto tampouco se sente frustrado. Ele acredita que as doações buscam ajudar a estabelecer o nome. Eles estão olhando isso daqui a longo prazo. Tem um projeto, tem um plano. Na direita, perguntar o plano é motivo de ser meme. Tem como dar certo? Aí, olha esse texto. Luiz Sérgio Henrique. Quem é esse rapaz? Ele é o tradutor e um dos organizadores das obras do Gramsci. Sabe o Gramsci, todo mundo fala aí, Revolução Cultural? Então, esse cara, acho que ele não é bobo. Aí ele tá falando assim, ó, democracia na América. As nações democráticas de todo mundo, entre as quais a nossa, não podem dispensar a presença renovada dos Estados Unidos nas suas fileiras, ou seja, temos que seguir sendo, né, capachos do Partido Democrata. Nossas ordens vêm de lá. Não adianta querer ser o anti-imperialista. Tão imperfeita quanto qualquer outra, e com certeza mais assediada internamente, a democracia norte-americana hoje constitui um privilegiado observatório debruçado sobre o drama das sociedades abertas. Aquele tempo, uma sociedade aberta, né? Karl Popper, guru do Soros, gosta, né? E é o nome da ONG do Soros. Não há mais o sentimento de excepcionalismo de outros tempos, nem a retórica do que celebravam orgulhosamente a invicta cidade no alto da colina. À direita, políticos conservadores e até muitos conservadores, como o Reagan, deram lugar a outros cuja visão sombria enxerga um país cercado de bárbaros. E a simples presença deles ameaçaria substituir a população autóctone racialmente por, ou no mínimo, envenenar-lhe o sangue. Aí é chororô. Você vê. O ponto que o cara do Gramsci aí começa a chorar é porque hoje surgiu uma direita que é a direita. Não é mais a direita Rockefeller, que é a direita do Reagan, né? É porque a direita não estuda a história do Reagan. Mas foi o cara que destruiu a indústria brasileira. E não só do Brasil, como de outros países. Implementando o consenso de Washington. O jornalista Hélio Fernandes até denunciou ao longo da história, revelou alguns documentos, ó. Todo mundo é mancomunado. Grande Reagan, né? Grande Reagan, meu Deus. Para os reacionários de novo tipo, a cidade na colina, antes gloriosa e inexpugável, agora se vê também ameaçada por inimigos internos que tomaram de assalto as instituições e configuraram um singular estado profundo, Deep State. Aliás, os tentáculos desse estado invisível, aos não iniciados, já teriam se espalhado pela sociedade civil, contaminando as artes, as profissões liberais, a política e a imprensa independente. Sim, né? Tipo no Brasil. O establishment brasileiro não está em tudo? As artes não estão dominadas? Jornais, mídia, tudo? Não tem mais espaço para a direita. E lá eles estão falando isso, cara. Eles tomaram tudo. Toda essa linguagem evoca medos e paranoias dos piores regimes do século passado e não por acaso o termo fascismo voltou a ser empregado até por gente insuspeita de inclinação à esquerda. Não, tá vendo? É por isso que é justo chamar essa direita, que renasceu de fascista. No entanto, o grosseiro espírito nativista e o apregoado anti-elitismo convidam-nos antes a descrever o fenômeno como uma espécie de nacional-populismo destes tumultuados tempos hipermodernos, sem menosprezar outras tentativas de ajustar palavras e coisas. O fato é que tal nacionalismo populista, oposto ao já passado cosmopolitismo globalista, requer um homem forte e respectivo culto. O globalismo de outrora guardava um ingênuo otimismo pelo qual, universalizadas em marcha batida as relações econômicas, mais cedo ou mais tarde a institucionalidade democrática sobreviveria como um passe de mágica. O nativismo de agora, particularista e bélico, navega sob o signo da redução da democracia ao seu elemento plebiscitário. Daí a apologia do strongman, homem forte, o aplauso à sua impaciência com freios e contrapesos da dimensão liberal democracia. Tradução.
O problema agora é que surgiu uma direita nacionalista, soberanista, tipo Trump, né? Vou te botar tarifa se tu quiser vir criar confusão pro meu lado, se tu ameaçar meu domínio. Eu tô pensando no meu país. Não pode, não pode. Tem que ter uma agenda globalista, de interferência internacional, impor uma agenda. Ah, olha como essa direita é miserável. Ela quer transformar a democracia, cara, basicamente em plebiscito. Colocar a vontade do povo em ação, mas o povo não sabe de nada. Nós, os iluministas, é que sabemos. A sociedade tem que ser guiada pela cabeça das ONGs, dos especialistas. E por fim, fala, não, eles estão satisfeitos com os freios e contrapesos da democracia. Da democracia, né? Vocês conhecem os freios e contrapesos. Né? Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Aí, ele depois de pintar esse cenário, ele fala: democracia liberal, precisamente foi o singular nome de batismo dado ao tipo de regime cuja implementação se pretende como resposta aos sobressaltos da época, ou seja, contra o globalismo. Nasci em 2014 e tivemos o prazer de falar sobre isso, né? Fomos assim, lemos o discurso que fundou a democracia liberal, promovido pelo Viktor Orbán, e eu fiquei extremamente surpreso com a capacidade de análise desse cara, de descrição na época. Esse cara é diferenciado. A fórmula de autoria do Orbán, tornado surpreendentemente dos estrategistas da direita populista no xadrez internacional. O Observatório Norte-Americano, dizíamos, é um ponto avançado em relação à Europa e mesmo ao Brasil. Lá, um dos dois grandes partidos nacionais cruzou com Trump a linha que separa a disputa constitucionalmente regulada e o desafio aberto à transmissão pacífica do poder. Ou seja, os Estados Unidos está na frente porque lá, hoje, você tem uma direita soberanista que tem um partido forte, organizada, uma bancada grande, podendo ter maioria na Câmara, maioria no Senado, Senado, barba, cabelo e bigode. A transgressão da fronteira constitucional tornou-se possível quando o Partido Republicano perdeu propriamente a sua característica de partido político para se transformar num movimento populista de massas reunido em torno de um culto. Essa metamorfose, segundo Levitsky e Ziblatt, é que é uma teoria, e a teoria dos autores é que, no fundo, o grande partido antigo, né, os republicanos, estrincheirou-se na defesa encarniçada de um continente demográfico prestes a tornar minoritário. Brancos, cristãos, conservadores do meio rural compõem um núcleo muito coeso, mas com reduzida capacidade expansiva. Estão fechados numa bolha. O que, de resto, explica as muitas derrotas no voto popular nas eleições presidenciais desde 92. Quem que rompeu essa barreira? Quem começou a falar com outros blocos, outros grupos? Você lembra da matéria do Trump? No discurso de Wisconsin? Falando para os trabalhadores? Falando de trabalho? Falando de indústria? Como é que a direita no Brasil quer chegar ao poder sem trazer mais apoiadores? Gente, como vocês esperam que a partir de amanhã mais pessoas cerrem as filas da direita, se nada novo está acontecendo? Beleza que às vezes a pessoa tem um surto, né? Ela percebe uma maldade no local de trabalho, às vezes tem aquela notícia que ela fala, isso aqui é muito suspeito. E ela se abre e ela começa a descobrir várias verdades. Mas tem pessoas que se importam com temas e tem pessoas que se importam com outros temas. Se a gente fica monotemático, se a gente fica preso a poucos assuntos, a gente não consegue dialogar com outras camadas da sociedade. E aí ele termina falando assim, ó, as nações democráticas de todo o mundo, entre as quais a nossa, ou seja, o Brasil, não pode dispensar a presença renovada dos Estados Unidos nas suas fileiras. Se porventura tal não ocorrer, o horizonte global e brasileiro será o de uma luta defensiva ainda mais dura, prolongada e imprevisível. Vamos nos unir aos globalistas, né? Que é o que o Lula, inclusive, está fazendo aí na Assembleia Geral da ONU. Essa é a democracia que eles querem, ó. Hillary Clinton sugere prisão de americanos que compartilham desinformação. Assustador. Essa é a democracia liberal que eles defendem. Que o Lula defende. Que a turma do Estadão defende. Que a turma do Armínio Fraga defende. Que a Tabata defende. E a coisa vem avançando, uma transformação dentro da própria esquerda. Gringa Brasília fez esse tweet aqui, eu achei muito curioso. Aqui é no Blue Sky.
E ela fala assim, ó, a Blue Sky é uma bolha. Ela bota assim, da turma dos democratas, né? Para influenciar a militância com a pauta deles. Como eu enxergo isso? Hoje a esquerda que tá no Blue Sky, ela tá assim, ó. Todos pensam igual, da mesma forma. Ela chama de esquerda compatível. Aí ela fala o seguinte, o Brasil 247, o maior blog petista que tem, publica um artigo sobre Maduro. O normal seria a esquerda apoiar. Isso é o normal. Mas todas as respostas que colaram em cima xingou Maduro de ditador. Gente, a esquerda ama o Maduro. Você vê que tá tendo uma mudança. Você vê que a esquerda que trabalha hoje no Brasil, ela tá diferente. As pautas são diferentes. É o identitarismo na veia, a esquerda woke. Ela colocou ali vários comentários. E da mesma forma que a esquerda vem mudando, eu não sei se para melhor ou pior. Agora eu acho que parte da direita vem mudando para pior. Chegando quase no final do vídeo, que ainda quero mostrar uma coisinha para vocês, a Tsuki postou um vídeo que não tem ofensa a ninguém, a nada, nada. É um vídeo do Mário Frias celebrando o crescimento do Ramagem no Rio de Janeiro. Aí ela fala assim, ó, Carlos e Flávio já estavam na campanha. Bastou o vínculo com Bolsonaro ficar mais evidente para o Ramagem pontuar melhor. A hora que o homem chegar lá, muita coisa vai mudar, porque Bolsonaro vai chegar lá para fazer campanha. Bater canela com o Ramagem na rua. O bicho vai pegar. Vamos pagar no Rio de Janeiro. Ela só postou isso. Aí vem um perfil para perguntar, Bolso Uta ou Utanaro? Aí ela diz, ó, você pode discordar das minhas posições e opiniões em qualquer assunto, que dificilmente vai levar um bloco. A não ser que use adjetivos como esse. É um cara da direita, viu? Repensem os rótulos. Hoje a direita Pablo Marçal, se tornou isso daí. Destruir pessoas. Mas e o Nunes, hein? Papo chato. Se você não apoia o Marçal, você tem que ser destruído. É um apoiador do Pablo Marçal, por isso que ele tá ofendendo ela, porque a Tsuki não gosta do Pablo Marçal. Olha o desafio que a gente tem no mundo. Olha o que tá se tornando a direita. Olha o que tá se tornando a direita na internet. Xingar as pessoas de forma gratuita. Nem tocou no mito que o Cruz Credo, o nome do perfil, né, apoia. Nem tocou no mito dele, já tá xingando a menina. Tá comemorando o Ramagem no Rio de Janeiro, que em tese, né, devia ser uma coisa pra direita celebrar. Aí sim, para chegar basicamente do finalmente do vídeo, Carlos Bolsonaro postou isso daqui no seu Instagram. Alguns dizem que Bolsonaro é frouxo e tudo aquele papo porque jogou nas 4 linhas. Eu gostaria de ler o que poderia ser feito na opinião de cada um desses. Não tendo maioria na Câmara, não tendo maioria no Senado, além de toda a conjuntura nacional, eu gostaria de ler de verdade o que ele teria que ter feito em relação aos fortíssimos comentários de redes sociais. Obrigado. Aí eu fui ver, né? Falei, vamos ver as pessoas aí que discordam de Bolsonaro. Vamos ver as soluções. Vamos ver as soluções do que é que Bolsonaro tinha que ter feito. Médico. Gente, médico no Brasil é a elite. Eu nunca vi médico pobre. Médico que se esforça um tiquinho ganha mais fácil, acima de 50 mil reais. Aí você conversa, né, mas hoje tá difícil. Tá difícil uma porcaria, rapaz. Difícil é uma pinóia. Difícil é morar na favela e dar certo na vida. Médico, rapaz. Fica médico. Pessoa estudada. Bukele respeitou as 4 linhas? Respeitou. Bukele tinha maioria na Câmara e no Senado. Lá não tem Senado, lá é unicameral. Bukele tinha basicamente 80% do legislativo apoiando ele. Comentário de gente imbecil. Você é um imbecil, Felipe Pena. Você é um imbecil, cara. Você é um imbecil que você é. De questão de burrice. 1.125 likes. Essa é a direita. É o que a direita tá virando. A desinformação, movido pelo ódio. Não tem o que falar, irmão. Fica calado. O maior erro foi em Brasília lá atrás, quando ele tinha um Brasil todo, todos os caminhoneiros, aqueles planos bufando de gente pra acabar com tudo de uma vez, arregou. Ele tinha faqueiros na mão, daquele momento em diante foi dada a munição pro Supremo fizesse o que quisesse. Se lá atrás tivesse colocado um ponto final em tudo, nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo todos esses anos atualmente, tem de piorar.
E é pra fazer o quê, filha? É pra fazer o quê, Thaís? É pra fazer o quê? Era pra pegar o quê? Os caminhoneiros e passar o caminhão em cima de tudo? É pra fazer o quê, cara? É pra fazer o quê? Explica o que é pra fazer. Vocês estão rachando a direita, pronto. Quem está dividindo a direita é Bolsonaro. Está cada vez mais difícil acreditar em tudo que dizem. Olha, o Silas Malafaia, que papel ridículo que ele está fazendo. Temos que nos unir, não ficar brigando entre nós. Pronto, quem está dividindo a direita é o Bolsonaro, porque ele não apoia o mito Marçal. O mito Marçal, que assumiu até, né, que foi tudo cena. Ele falou isso, foi tudo cena, né? Eu podia ter ido andando pro hospital. Eu podia ter me defendido da cadeirada. O cara que até falou, né, que ia o Salvador encontrar com o Bukele e não se encontrou. Minha Nossa Senhora. Isso é direita. Qual é o... Sabe, tá mais preocupado com a divisão da direita do que solucionar o Brasil. Ser direita hoje é apoiar Pablo Marçal. Pronto. Isso é ser direita hoje. Esquece qualquer outra coisa. Você pode até ser pró-Lula. Se você apoia Pablo Marçal, você pode entrar pra galera. Nas 4 linhas... Aonde você está vendo os seus inimigos jogarem nas 4 linhas? Estão apenas usando a caneta, tá? E era pra ter feito o quê? O que era pra ter feito? Não tem uma pessoa que consegue explicar o que era pra ter feito. É só ofensa. Olavo já disse, pronto. Tu podia então postar, Ariana. Coloca o que era pra fazer, bicho. Era pra combater os seus inimigos. Tá, como? O que era pra fazer? Explica. Não em termos genéricos. Assim, não, era para combater seus inimigos, pegando o Ministério da Justiça, criando vários inquéritos, usando a Polícia Federal e tudo mais, e explica. Coloca aí, bota aí no papel. Joga fora das 4 linhas, né? Penso que Bolsonaro poderia ter pedido asilo político aos Estados Unidos. E de lá lutar pelas pessoas que foram presas. Ainda dá tempo. Minha decepção é ver ele andando pra lá e pra cá, fazendo campanha sem falar dos presos. Tá faltando mais empenho da parte dele. Continuo gostando, votando nele, mas me recuso sem massa de manobra. Bolsonaro está negociando a anistia para os presos. Pediu para tirar ele da anistia. Os políticos que o procuram em busca de apoio, ele está falando, eu quero que a anistia avance. O Ciro Nogueira falou sobre isso. O Rogério Valadares falou sobre isso. As notícias envolvendo a sessão da Câmara envolvem isso. Não, mas Bolsonaro não está falando nada pelos presos. É pura estética. Ele poderia estar lutando. Lutando como? O que é lutar? É ficar na internet gritando no Twitter? Pronto, Bolsonaro vai fazer uma live. Agora os presos vão ficar livres. Agora a gente vai salvar o Brasil. Vamos fazer uma live. Era isso que faltava, rapaz. Era fazer uma live. O que faltava era fazer uma live, pronto. Maldito Bolsonaro que não fez uma live dos Estados Unidos para salvar os presos. Eu fico sem paciência, velho. E você vê a quantidade de curtida que as coisas vêm tendo. O povo curte, sabe? Isso que se tornou a direita. Regrediu. A direita regrediu uns 10 anos. Ou talvez ela sempre esteve assim, né? Mas agora ficou latente, ninguém tava percebendo. Qual Brasil vocês querem construir? Assuntos sérios ninguém presta atenção. Ah, estamos aqui lutando pela liberdade. E o Drake está avançando, com tudo. A direita que bate palma pro Roberto Campos Neto. Grande Roberto Campos Neto, o miserável. Ai, sério, gente. Tem umas coisas que dói, viu? Minha Nossa Senhora, velho. Aonde a direita quer chegar? Onde a direita quer chegar com seu movimento? Qual é o plano? E o que é que Bolsonaro deveria ter feito? O vídeo ficou longo, mas eu queria comentar tudo, porque a ideia, tenho certeza que agora fechou, conectando tudo que a gente comentou. É Lula na ONU, promovendo a agenda, é empresário lá, é ONG, não tem nada da direita, nada, ninguém. Deve ser culpa de Bolsonaro também, né, que ele não tá lá na ONU. Aí a gente passa pelas questões econômicas, não tem uma entidade, nada que lute pela direita nesse âmbito da economia, nada. As ideias que tem é tudo aquele beabá que vem pronto, umas discussões pueris, simplistas, sobre um Estado-nação, que a galera só falta bater continência pro Trump e cantar o hino americano, mas não quer copiar o que o Trump faz na economia.
A galera enaltece o Enéas, mal sabe o que o Enéas falava. Era capaz de ter gente hoje na direita chamada nerd socialista, o comunista. E aí você entra na questão eleitoral, você vê as preocupações do Disseu, você vê o que a imprensa e setores do establishment estão observando sobre São Paulo. Todo mundo tá vendo que é algo muito além de uma cidade em si, mas o problema é Bolsonaro. Como é que ele jogou nas 4 linhas? Não fez o que o Olavo mandou. Nos próximos 10 anos, tá difícil esse país caminhar para algum lugar. Mas vamos lá. Continuar trabalhando, né? Que se não trabalhar, se em 10 anos tá difícil, se tu não trabalhar, que não vai para nenhum lugar mesmo, né? Claro que é meio desanimador algumas coisas, mas tem que encarar de frente, né? Observar e vendo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, tem um Tony Valeu, tem um Pedro Inscrição, tem um Atlas brasileiro, onde estamos registrando isso, né? Pra, pelo menos quando alguém quiser chegar, tá? Como é que nós chegamos até aqui? Tá aqui, ó, só leia. Tudo organizado, por temas, vai lá. Vou mandar o vídeo do Enéas, lá no Telegram, e o vídeo do Drex. Mostro para as pessoas que você conhece. Fala aqui, ó, esse cara trabalha no Banco Central. É o cara do Banco Central que está te falando dos planos futuros. Como é que vai funcionar o real digital. Compartilhe, volte amanhã e eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.